Um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Senhor, recebe esse holocausto em favor dos meus filhos, que porventura eles possam ter pecado contra ti, o blasfemado dos seus corações. Recebe, Senhor, e se agrada. De onde vem Satanás? De passear sobre a terra e andar sobre ela. Observaste meu servo Jó, porque não há na terra homem semelhante a ele. Servo fiel, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Esse homem aí, fiel, mas com todo o dinheiro que você deu para ele, como ele não seria? Você deu dinheiro, casas, terras, animais. Se você desse metade para qualquer um que está aqui, eles também seriam fiéis a você. Eu honro a fidelidade do meu servo. Você acha que ele te adora pelo que você é? Cala-te, Satanás, como ousa tentar contra meu servo? Ele te adora pelo que você pode dar para ele. Eu o abençoo porque ele é fiel a mim. Então vamos fazer um teste. Deixa eu tocar nos bens do seu servo para ver se ele vai continuar tão fiel assim a você. Conheço a fidelidade do meu servo. Está em tuas mãos. Toca-lhe em tudo que ele tem, mas não tira-lhe a vida. Meu Senhor, estava vindo no caminho das montanhas. Quando eu vi isso, que
pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos ver se ele vai continuar adorando esse Deus. De onde vem Satanás? Passear sobre a terra. Observaste meu servo Jó, que não há na terra ninguém semelhante a ele. Servo fiel, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal e que ainda mantém sua retidão, a tua sinceridade comigo, mesmo havendo tu me incitado contra ele, para consumir sem causa. Ele ainda tem motivo para te adorar. Continua com saúde. Pode trabalhar. Conseguir seu patrimônio de novo. Fica fácil, não fica? Cala-te, Beniel, como ousa? A esposa dele ainda está aí. Acaso tenho parte contigo? Pode ter mais filhos ainda. Vamos fazer só mais um teste, só mais um. Deixa eu tocar na saúde dele, para ver se ele continua te adorando ainda. Você tem prova da fidelidade do meu servo. Você tirou tudo que ele tinha, ele continua fiel a mim. Conheça a fidelidade do meu servo. Vá, está em tuas mãos. Toca ali na carne, nos ossos, mas não tire ele a vida. Glorificado
dia. Se você é fiel, então pede perdão para Deus pelos seus pecados. Talvez Ele te Não, eu pequei contra Deus. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Cadê esse Deus? Não quero ficar na mesma situação que vocês. Vocês sabem esse seu Deus. Esse Deus mentiroso que faz mal. Maldito seja o dia que nasci. Maldito Sua noite ministério, está seu nome. Ah, Senhor, me mostra Mentira! onde. Ele não tem esse Deus. Mostra onde eu errei para que me conserte. Diante da tua presença, meu Deus. Me mostra, Senhor. Me mostra. Tira desse chão. Aonde que ele tem com Deus, filho? Aonde? Cadê esse seu Deus, Jó? Mostra pra mim onde está esse teu Deus. Se ele te cura, então me mostra. Ele vai te curar, então. Se ele existe, ele está aqui. Ele tem que mostrar pra mim que ele é Deus. O meu clamor. Jó, ergue a cabeça, homem, e me responda, se é que podes. Onde estavas quando fundei a terra? Se és tão inteligente, me diga. Onde tu estavas, Jó, quando ordenei que o sol brilhasse pela manhã e a lua pela noite? Como ousas duvidar da minha sabedoria, filho? E responda, se é que podes. Onde tu estavas quando abri o mar para o meu povo passar? Responda, Jó. E você que me ouve, que me sente neste momento, onde tu estavas? Ou melhor, por onde tens andado? Será que tens andado na minha presença? Será que verdadeiramente tens andado na minha presença? Você clama o meu nome no momento de aflição, busca pela minha presença, mas anda tão distante dela. Quero te dizer uma coisa neste momento, te fazer um desafio a agir como meu servo, que em meio a tantas dores, tanto sofrimento, perdas, se manteve reto, fiel, glorificando, exaltando o meu nome. E você? Será que é louvores que eu tenho ouvido dos seus lábios? Será que é adoração que vocês têm direcionado a mim? É isso que eu tenho ouvido de vocês? Meus filhos queridos, a restituição na tua vida ela é certa, mas não da forma que tu queres, não da forma que tu desejas. Ela será como a minha palavra lhes garante. Vocês sabem como é? 7 vezes mais. Tudo que foi roubado, tudo que foi tirado de vocês, a restituição é 7 vezes mais. Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra na sua vida. Basta tão somente agir como meu servo, que me glorificou, me adorou no momento da sua aflição, da sua angústia, confiando em mim. Eliafaz, a minha ira se acendeu contra você e sua amiga, porque não disseram de mim o que era reto, não agiram como meu servo. Separem um holocausto e ofereçam a mim. Está, Senhor, me perdoe por ter duvidado do Senhor, me desculpe, meu Deus, aqui está a minha oferta, recebe com um cheiro suave. Senhor, isso aqui é o sacrifício, ó Deus. Me perdoa por tudo aquilo que eu disse contra o teu servo. Agora sei que tu existes, ó Deus. Me perdoa por todas essas acusações que eu fiz contra ti, Deus. Me perdoa, meu Deus. Não me castigue com a tua ira. Não venha sobre mim, Senhor, com o teu castigo. Me perdoa, Deus. Isso aqui, Senhor, nosso sacrifício. Vê esse
diante de meu servo Jó. Ele orará pela vida de vocês, e eu receberei a oração do meu servo, deste meu filho amado, para não vos tratar conforme as suas loucuras. Senhor, recebe, Senhor, a adoração através do holocausto dos teus servos, dos meus amigos, Senhor, que por falta de fé, Senhor, pecaram contra ti, porque no momento de fraqueza, Senhor, os blasfemaram, mas perdoa, Senhor, e recebe a adoração deles. Eu te agradeço, já. Amém. Jó, meu filho amado, acompanhei de perto seu sofrimento, a sua aflição. Todas as dificuldades que você passou, eu estava do teu lado, meu filho, e vi a sua fidelidade, vi a sua retidão, mesmo diante das dificuldades, das necessidades, mesmo diante das perdas, por mais dolorosas que elas foram. Você não blasfemou contra meu nome, você se manteve fiel a mim, você me adorou, meu filho amado, e pela tua fidelidade, pela tua retidão, como diz a minha palavra, como a minha palavra lhes garante, estou restituindo na sua vida 7 vezes mais, meu filho. Cada dia de sofrimento, cada dia de vergonha, de humilhação que você passou, estou restituindo em dobro, meu filho. É dupla honra para cada dia de sofrimento, cada dia de dificuldade. Receba a minha bênção, meu filho amado. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os irmãos e todas as suas irmãs, e todo quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Que bonito! Você tem um servo fiel. O que tu queres aqui ainda, Satanás? Tu está humilhado, derrotado. Não vês? Meu filho manteve a sua retidão, a sua sinceridade, fidelidade a mim. Mesmo havendo você me incitado contra ele, tirou tudo que ele tinha. Mesmo assim ele permanece fiel. Um servo fiel. Mas olha o tanto que tem aqui, ó. Olha o tanto de supostos servos teus que ainda restou aqui, ó. Cala-te, Belião. Novamente tenta me incitar contra meu povo. Esses são meus filhos amados. Gerei a cada um. Eu os criei para me adorar. Conheço o coração de cada um deles. Conheço a fidelidade. Conhece? Então deixa eu testar um deles. Deixa. Chega! Aparta-te daqui, para o abismo. Meus filhos, da mesma forma que restituí na vida de Jó, estou restituindo nessa noite na vida de cada um de vocês. Basta tão somente me adorar. Não blasfemar, permaneça fiel, independente da dificuldade, independente da necessidade, independente da dor que você esteja passando. Muitos tentam até se comparar com meu servo, falar que estão sendo provados como Jó. Tentem se imaginar vocês sendo provados como meu servo. Mantenham sua fidelidade, que a restituição na vida de vocês é certa. Eu garanto isso, é a minha palavra.